Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. E estatísticas mundiais a respeito da infertilidade mostram que mais ou menos 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade. Durante muito tempo, os empecilhos eram todos atribuídos às mulheres e só recentemente passaram a fazer parte do universo masculino. A infertilidade masculina não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos. Um diagnóstico bem feito é fundamental para a escolha do método mais indicado para superar essa dificuldade. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de infertilidade masculina e também vasectomia. Para falar sobre este assunto, nós viemos até o Nações Shopping, mais precisamente na loja Espírito Santo, e vamos conversar com o Dr. Rodrigo Sebem, Dr. Rodrigo que é médico urologista, e vamos falar sobre este assunto. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor, é um prazer. Obrigado, Agnaldo, o prazer é meu, o prazer é todo meu de ter sido convidado para esse programa, que apesar de estar há pouco tempo aqui em Criciúma, já me sinto em casa aqui, com amigos como tu aqui. Com certeza. Doutor, vamos falar então deste assunto que é infertilidade e vasectomia? Vamos. Doutor, qual é o primeiro passo a dar quando um casal procura um médico porque está tentando sem sucesso uma gravidez? Agnaldo, essa situação é cada vez mais comum no consultório hoje em dia. E o mais difícil sempre é identificar onde está o problema. Se é no homem, ou se é na mulher, ou se é o caso de ambos, que é na maioria dos casos. Geralmente se diz que a infertilidade não é de uma pessoa, é a soma dos dois. A soma dos dois. Porque geralmente quando o homem tem algum grau de infertilidade, a fertilidade da mulher compensa e acaba gerando filhos. Tá? Quando os dois têm algum grau de infertilidade, acaba tendo dificuldade para engravidar. Doutor, o que é infertilidade masculina e quais fatores contribuem para que o problema ocorra? Então a definição de infertilidade mesmo é a incapacidade de engravidar após 1 ano de tentativas sem nenhum método contraceptivo, sem camisinha, sem pílula, sem utilizar nada. Então é um tempo que muitas pessoas não esperam até consultar o médico. Então a pessoa que está há 6 meses tentando engravidar não é infértil ainda. Claro que com 6 meses a gente já começa a estudar, fazer exames por causa da ansiedade que isso gera, né? Mas a rigor, a infertilidade masculina é quando um homem não consegue fazer a sua mulher engravidar após 1 ano de tentativas ininterruptas. Doutor, hábitos de vida pouco saudáveis também afetam negativamente a produção de espermatozoides. O que pode ser feito para reduzir o grau de infertilidade masculina? Os hábitos são bastante importantes nesse caso. Veja bem, o esperma ele é composto dos espermatozoides e outros líquidos, e esse espermatozoide é muito sensível lá na sua fabricação no testículo a qualquer agente externo nocivo. Por exemplo, o cigarro, o tabagismo é o mais comum hoje em dia. Isso afeta a produção, a motilidade, que é o jeito como ele caminha, e até a qualidade, a forma dele. Então, o cigarro é o principal, o alcoolismo pesado também pode alterar, e o uso de drogas. O uso de drogas pesadas afeta e muito e deixa o homem realmente infértil, algumas vezes temporariamente ou às vezes para o resto da vida. Bem, o doutor falou sobre o uso do cigarro, do álcool, são grandes vilões para a infertilidade. O uso de anabolizante, doutor, também? Se utilizado como anabolizante a longo prazo, como em academias, para ficar forte realmente, vai acarretar a infertilidade. Por quê? Quando se utiliza um anabolizante, que é um hormônio sintético em grande quantidade, o testículo ele para de funcionar. Certo. O testículo que produz espermatozoide, ele para de funcionar porque ele entende que ele não precisa mais. Se isso é feito por um longo prazo, ele não volta atrás, ele não volta a funcionar. Causa uma atrofia no testículo
ele realmente encolhe, para de trabalhar e isso leva à infertilidade. Doutor Rodrigo, à medida que passa o tempo, a mulher vai se tornando menos fértil. Com o homem acontece a mesma coisa? Qual o impacto da idade do homem na fertilidade masculina? Acontece em muito menor grau. A mulher, ela, após os 35 anos, começa gradativamente a diminuir a fertilidade. Aos 40 anos já drasticamente, até chegar à menopausa, onde cessa a fertilidade da mulher. No homem não tem um prazo bem certo. O que ocorre em alguns homens é que com o avançar da idade começam a surgir outros problemas de próstata, por exemplo, onde o homem vai ter dificuldade para a ejaculação, a criação do esperma em si, mas a produção do espermatozoide continua firme e regular até o final da vida. Até o final da vida. Então, se sabe, de casos de homens que são pais com 70, 80 anos, e isso é regular, natural. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista, Dr. Rodrigo Sebem. Nós estamos aqui na loja Espírito Santo e estamos falando sobre infertilidade masculina e também vasectomia. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rodrigo Sebem. Nós estamos aqui na loja Espírito Santo e o assunto do programa de hoje é infertilidade masculina e também vasectomia, 2 assuntos. Dr. Rodrigo, quais são os principais exames de diagnósticos para saber se o homem tem ou não problemas de fertilidade? O homem tem um exame para definir se ele é fértil ou não fértil. Um exame somente, que é o espermograma, que é o exame de esperma. Ao contrário da mulher, a mulher precisa muitas vezes fazer diversos exames de laboratório, exames de imagem, ecografias, para determinar a fertilidade, porque são muitos fatores envolvidos. O homem não. Um espermograma, ele é capaz de dizer se o homem tem condições de engravidar a mulher ou não. Então ele tem vários parâmetros que são analisados pelo médico, onde se identifica a quantidade de espermatozoides, a qualidade dele, a motilidade, que é o quanto que ele se movimenta, isso é muito importante para chegar até o óvulo, né? Então esse exame abre um leque de possibilidades, quer dizer, se o homem é fértil, ok, está encerrada a investigação. Se ele não é fértil, aí nós temos uma outra gama de exames para identificar o porquê que ele não é fértil. Então teriam exames
de laboratório, exames genéticos, exames de imagem também, ecografia, até exames mais invasivos, como biópsias do testículo, para identificar lá no fundo qual é a causa do problema. Doutora, em se tratando de espermograma, é um exame simples? É um exame simples. O que mais mexe com a cabeça do homem é que é por causa da coleta do exame, né? Tem que ser feito ou em casa e logo entregue no laboratório, o que não é ideal, ou então coletado no laboratório. É uma situação que pode ser um pouco constrangedora para alguns homens, mas é um exame realmente simples, é a coleta de esperma. Doutor, me diga uma coisa, o que há de mais recente em tratamentos para a infertilidade masculina? O tratamento da infertilidade masculina, assim como da feminina, na parte de tratar o homem, ele estagnou há algum tempo, certo? Não se descobriu uma droga nova, algo muito relevante que modificasse o curso dessa patologia. Agora, o que tem evoluído bastante são os tratamentos artificiais de inseminação, de fertilização na mulher. Então, quando se chega até um limite onde os tratamentos, medicamento, uma vitamina, não resolvem para o homem, bom, se parte direto para esse próximo passo, que seria a fertilização. E aí a chance de sucesso é bastante alta hoje em dia, com técnicas cada vez melhores e maiores. Se consegue engravidar em mais de 70% das vezes. Olha só. Doutor, é verdade que se podem desenvolver problemas que levam à infertilidade mesmo após ter tido filhos? Doutor, podia falar um pouquinho sobre este assunto para a gente? Sim. É possível. A pessoa nem sempre nasce infértil. Claro, ela pode ter filhos e mais adiante alguma patologia modificar a situação prévia. Por exemplo, uma situação comum, infecções genitais. O homem tem uma infecção séria e não trata adequadamente, uma clamídia, uma gonorreia, que são bactérias patogênicas do trato urinário, e isso pode causar obstruções nos canais, nos dutos deferentes, onde caminham os espermatozoides. Essa obstrução leva à infertilidade. Um outro exemplo é um paciente que teve um câncer, ele fez uma quimioterapia. O homem que faz uma quimioterapia tem uma chance muito grande de acabar com a sua produção de espermatozoides, né? Entre outros fatores, como a gente comentou o uso de anabolizantes pode ser feito em qualquer etapa da vida e, se mal feito, pode levar também à infertilidade. Doutor Rodrigo, existe algum procedimento cirúrgico para aqueles homens que têm o problema de infertilidade? Existem duas situações onde a gente pode utilizar de cirurgia para resolver o problema da infertilidade. Uma delas é onde a gente encontra uma obstrução dos canais deferentes, como eu comentei antes. É possível fazer uma cirurgia e tentar identificar onde fica essa obstrução e desobstruir o canal fazendo uma nova ligação, certo? Essa é uma situação. A outra situação seria uma exploração cirúrgica para remover espermatozoides do interior do testículo de uma melhor qualidade melhor que a do esperma, muitas vezes, para aí sim fazer uma fertilização, um espermatozoide 100%, certo? Existem algumas patologias onde o homem não é completamente infértil, mas a qualidade do seu esperma não é muito boa e acaba acarretando abortos e malformações no feto. Então se utiliza dessa técnica cirúrgica para fazer uma melhor fertilização. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista, Dr. Rodrigo Sebem. Nós estamos aqui na loja Espírito Santo, falando de infertilidade masculina e também vasectomia. Aliás, o assunto do próximo bloco. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, hoje o informativo Hospital São José vai falar sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes. Dentro da instituição existe uma comissão que trata sobre esses assuntos e é sobre este assunto que nós falaremos hoje. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Queria então que a gente começasse falando sobre o que é essa comissão, o que ela faz dentro do Hospital São José e a importância, né, para que as pessoas entendam a importância sobre doar órgãos. Então, essa comissão já está dentro do Hospital São José desde 2000, né, credenciada pelo Ministério da Saúde. Todo hospital que é filantrópico acima de 108 leitos é obrigado a ter essa comissão atuante.
E nós vamos, ao longo desses anos, aperfeiçoando a nossa comissão. Hoje a comissão ela atua tanto na detecção desses pacientes possíveis doadores, né, com a manutenção desses doadores e como também a retirada desses órgãos dentro do hospital. É uma equipe formada por enfermeiros, hoje atualmente, são 5 enfermeiras, né, e tem uma equipe multidisciplinar, que envolve médicos, psicólogos, serviço social, que dão aporte a todo esse processo que desenvolve aqui dentro do hospital. Mas, Daniela, o que a gente poderia, então, dizer para as pessoas para que elas compreendam que doar órgãos é importante? A pessoa já teve o diagnóstico, né, de morte encefálica. A partir de agora, o que elas precisam saber para entender que outras pessoas também precisam ser salvas? Primeiramente, tem que informar sua família, né? Pai, mãe, filhos, até 4º grau, que autorizam esses pacientes que possíveis morte encefálica à doação de órgãos. Não existe mais nenhum registro, nem judicial, nada que faça que eu sou doador em vida e deixei pós-morte essa é a minha decisão. São os seus familiares que decidem por ti. Então isso é a maior a roda de conversa em casa, né? Esse bate-papo, que muitas vezes é difícil tu falar da tua própria morte, né? Mas é esse bate-papo. Deixar claro que tu deseja ser um doador de órgãos. É nessas rodas de conversa familiar que a gente consegue mostrar a vontade de ser um doador. E realmente a fila de espera é grande, né? Hoje nós somos uma fila estadual, não tem só no município de Criciúma, e tem muitas pessoas necessitando, e não tem outra forma de dizer para as pessoas em casa que demonstrar essa vontade de ser um doador e mostrar que a sua família decide por ti nesse momento. Daniela, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até a próxima. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. E meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rodrigo Sebem. Nós estamos aqui na loja Espírito Santo falando de infertilidade masculina e também vasectomia, que é o assunto deste bloco. Dr. Rodrigo, na contramão da infertilidade, há casos de homens que optaram pela vasectomia para não terem filhos. O que acontece com os espermatozoides depois que o homem submete-se a uma vasectomia? É uma pergunta muito frequente no consultório, né, Agnaldo? O que acontece se ele é produzido, para onde que ele vai ou se cessa a produção? Não, ele continua sendo produzido dentro do testículo, certo? A quantidade que é produzida, o volume é muito pequeno. O volume total do esperma é muito maior que a quantidade de espermatozoide. Então aquela pequena quantidade que é produzida, como ele não encontra uma saída, ele acaba morrendo e é absorvido novamente pelo organismo. Então o organismo consegue dissolver o espermatozoide e reaproveitar ele de outra forma.
Doutor, como ocorre a produção do líquido espermático e a ejaculação, apesar da modificação na produção de espermatozoide pós-vasectomia? Perfeito. A ejaculação, a quantidade, a sensação do orgasmo, isso não altera nada. Tá? Como a gente comentou logo há pouco, a quantidade que o testículo, então os espermatozoides adicionam no esperma é muito pouca. Todo o restante é produzido, armazenado e eliminado pela próstata e vesícula seminal, que é um anexo da próstata, certo? Então, nada é percebido após a vasectomia. A ejaculação continua no mesmo volume e na mesma quantidade. Bem, doutor Rodrigo, e me diga uma coisa, para aquele homem que está nos assistindo e pensa em fazer uma vasectomia, como é que funciona a cirurgia, doutor? Aguinaldo, esse é um mito que passa pela cabeça de todo homem antes de fazer a vasectomia, certamente. Será que a cirurgia dói? Será que ela complica? Será que ela vai ter consequências depois para mim? É uma cirurgia simples. Simples. Posso dizer. Ela é simples, ela é feita com anestesia local, na grande maioria dos casos. Eventualmente, vai ter um homem muito ansioso, que não aguenta uma anestesia local, precisa se submeter a uma sedação, certo? Agora, o restante tolera muito bem. Agora, preciso ter cuidado com a recuperação. Certo, o pós-operatório. O pós-operatório é muito importante. Então, um repouso bem feito, uma analgesia, respeitar a cirurgia é importante para não ter complicações. Uma complicação poderia ser um sangramento, uma infecção, certo? Mas tudo isso pode ser evitado se bem feito, bem respeitado. Doutor, e quais seriam as recomendações para o pós-cirúrgico, para que realmente sim, o homem tenha um pós-operatório tranquilo? Aguinaldo, isso vai depender muito do que cada homem faz, a sua atividade. A sua atividade. Por exemplo, é possível sair da cirurgia caminhando, ir para casa, ficar um dia repousando e no dia seguinte trabalhar normalmente, se o teu a fazer é sentado num escritório ou é em casa mesmo trabalhando sentado. Agora, se eu vou trabalhar carregando peso, fazendo força, eu vou precisar de 4 dias de repouso talvez, até aquela inflamação inicial ceder e a dor passar, certo? Agora eu posso dar uma experiência pessoal, não tem problemas. Quando eu fiz minha vasectomia, o ano passado, com um colega amigo de Porto Alegre, eu saí, almocei com ele, e depois dirigi 1h30 até chegar em casa, onde eu moro, e no dia seguinte estava trabalhando normalmente. Então isso é muito variável, certo? Mas a gente sempre recomenda, respeita a cirurgia e respeita o teu corpo. Doutor, o pós-operatório ele pode ser um pouquinho dolorido ou não? É dolorido. É dolorido. É dolorido. Essa é a palavra exata. Não é doloroso, uma coisa sofrida. Não. Parece que fica algo sempre lembrando que fizeste a cirurgia. Certo. É uma lembrança daquela dor durante alguns dias. Um dolorimento leve, mas é totalmente absolutamente suportável. Tranquilamente suportável. Bem, doutor Rodrigo, e existem aqueles homens que têm medo de fazer a vasectomia porque também têm o medo da impotência. Mito ou verdade, doutor? Mito, completamente mito, Aguinaldo. Isso passa na cabeça das pessoas, é de muitos homens, na verdade. Eu acho que metade dos homens que perguntam sobre a cirurgia perguntam a respeito disso. Mas não tem nenhum fundamento, porque a cirurgia é feita no canal deferente, no escroto, que é muito longe e separado dos nervos que levam à ereção, certo? Que correm ao lado do pênis e da próstata. Então não é possível a pessoa ficar impotente de forma nenhuma com a vasectomia. Doutor Rodrigo, até uma curiosidade. Aquele homem que se submeteu a uma vasectomia, ele tem possibilidade, mesmo fazendo a vasectomia, de engravidar uma mulher? Tem 2 situações, sim. Logo após a vasectomia, o homem ainda é fértil por cerca de 3 meses ou mais ou menos 30 ejaculações. Nesse período é possível engravidar. E tem uma segunda situação que é a falha da vasectomia. É possível a vasectomia falhar com os dutos se recanalizando, se religando, e essa chance está estimada em mais ou menos 1% das cirurgias feitas. Então, é muito importante fazer um exame de espermograma uns meses depois da cirurgia para se certificar que a cirurgia realmente está funcionando. Bem, doutor Rodrigo, agora para finalizar nossa entrevista, é possível reverter a vasectomia? Qual o grau de dificuldade em revertê-la com sucesso nos indivíduos que querem ter um filho, doutor?
Aguinaldo, em muitos casos é possível, mas não em todos, certo? A reversão da vasectomia é uma cirurgia delicada, demorada, é uma microcirurgia, realmente feita com microscópio, com fios de sutura tão finos quanto um fio de cabelo, certo? Então é uma cirurgia de um custo alto, onde é difícil até o acesso para essa cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, é muito difícil. Os convênios não cobrem essa cirurgia, porque quando a pessoa faz uma vasectomia, ela sabe que não pode reverter. Então, além de ser demorada, ela tem um alto custo. E a chance de sucesso vai diminuindo quanto mais tempo passou da vasectomia. Então, 1 ano após, a chance de sucesso dessa cirurgia de reversão é 90%. 5 anos após a vasectomia, a chance já cai para 50%. E assim progressivamente. Então, sim, é reversível em muitos casos. E quanto antes, melhor. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o médico urologista, Dr. Rodrigo Cedem. Falamos no programa de hoje sobre infertilidade masculina e também vasectomia. Dr. Rodrigo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Aguinaldo. Foi um prazer estar no teu programa. E sempre que quiser convidar, estão às ordens. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.